Apenas quando o ego é saudável e forte é que você pode saber que ele não é a resposta final. Primeiro, você se dirige ao exterior com as faculdades do seu ego e as usa para compreender verdades que mais tarde experimenta em um nível mais profundo de consciência. Palestra do Guia do Pathwork, número 132, a função do ego em relação ao eu real. Aqui na Estrela Matutina, trazer a reflexão a respeito dessa frase do Guia do Pathwork, que é um caminho de autoconhecimento profundo. Então não é numa pequena reflexão em vídeo, de aproximadamente 5 minutos, que a gente vai trazer uma compreensão a respeito de algo tão complexo que é o ego e ao mesmo tempo tão essencial, porque todos nós temos o nosso ego e temos que lidar com ele, mas eu quero propor uma forma da gente olhar para ele, né? Que num trabalho, num grupo de estudo do Pathwork, eu que participo, sou facilitador dessa metodologia, vejo que é um caminho muito bonito de autoconhecimento. A gente aprofunda nesse estudo, em outros também, né? E aí a gente começa a perceber melhor a função do ego em relação ao eu real, que é o nosso ser real como estamos hoje. No Pathwork tem o eu superior, que seria esse nosso eu divino, vamos dizer assim, tá? Essa nossa conexão com o sagrado, com algo que é luz, que é puro. Tem também o nosso eu inferior, que quer nos segurar, nos prender, tem as máscaras e tem o ego. E ele diz aqui na frase, né? Apenas quando o ego é saudável e forte é que você pode saber que ele não é a resposta final. Porque muitas vezes a pessoa pensa que o ego é a resposta final. Então tudo aquilo que ele exige ou tudo aquilo que ele manifesta é como se não houvesse nada além dele. E esse é um erro, porque tem muita coisa além do ego, né? Então, aí o guia continua. Primeiro você se dirige ao exterior com as faculdades do seu ego e as usa para compreender verdades. Porque sim, o ego tem uma função. Ele é importante até um determinado ponto. O ego é o que movimenta a nossa vontade. O ego faz com que nós realizemos ações, que nós tenhamos atitudes, né? E aí vem a consciência de utilizar o ego para o nosso crescimento emocional, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa saúde. Então o ego, ele não é a resposta final, mas ele é um caminho para a gente poder chegar num dia e deixar com que ele se dissolva. Mas não dá para pular etapas, não dá para simplesmente abstrair como se o ego não existisse, como se ele fosse todos os males e problemas do ser humano. O ego tem uma função e ele é útil, até o ponto que ele fala que mais tarde, né, vamos experimentar um nível mais profundo de consciência essas verdades. E aí é quando o ego não precisa mais ser utilizado para aquela compreensão, porque a gente já a tem internalizada, a gente já tem ela de forma natural na nossa consciência, no nosso ser espiritual. Então a gente trabalha o ego e percebe que ele pode, às vezes, numa pessoa ser muito desenvolvido, muito forte, é o superego. E aqui eu não estou falando do termo da psicologia, tá? É um superego no sentido de que ele se impõe de determinada maneira que ele não permite que outra forma de percepção desse eu real, conectado com o eu superior, conectado com essa essência divina, possa se manifestar. Então ele é muito exigente e às vezes a pessoa acaba atribuindo muita força e muito valor para esse ego que não se sustenta. Um outro ego é o ego fraco, é da pessoa submissa. Então, quando o ego forte, a pessoa às vezes quer se impor ao outro, impor o que ela pensa, ela não escuta o que os outros falam, ela
só quer do jeito dela, é muitas vezes o ego que a gente identifica em algumas crianças, né? A criança interior, às vezes, da pessoa que veio junto com ela quando ela ficou adulto, tem esse ego forte de não se abrir para algo que não seja do jeito que ela quer. Ela só quer receber, né? Só quer de uma maneira. Já o ego fraco é aquele ego, às vezes, que a pessoa se vitimiza, ou que ela se submete a tudo, mesmo que ela não concorde com algo, ela aceita, ela faz, ela não consegue colocar a vontade dela nem para expor a vontade dela, muito menos para realizar. Então, são os dois extremos do ego, um muito forte, um muito fraco, submisso, e a gente encontra o ego saudável, que é o equilibrado, que ele tem uma abertura para ouvir as outras pessoas, para saber que existem outras formas de ver o mundo. Ele também consegue colocar o que ele pensa, o que ele sente, a sua visão de determinada situação, e ele consegue estar a serviço do desenvolvimento da pessoa. Esse é o ego que a gente busca, essa é a função do ego em relação ao eu real, a gente poder ser verdadeiro com nós mesmos, com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, com o nosso ser físico, com o nosso ser espiritual. Tudo isso integrado é uma forma saudável, ligada na saúde, de estar no mundo. Essa é uma pequena introdução de uma abordagem para se olhar o ego. Podemos olhar também com mais profundidade, num tempo maior. Podemos escutar outras formas também de observarem, de sentirem como o ego se coloca. Então, se você quiser fazer um comentário a respeito do que é o ego para você, faça aqui na nossa comunidade da Estrela Matutina aqui no Star. E vamos aprofundar e trocar essa ideia a respeito dessa percepção do que é o ego em relação ao eu real, do que é o ego, o que o ego representa para cada um de nós. Gratidão, um abraço e até amanhã.